Eu coloquei uma palavrinha aqui na tela, aqui, ó. Olha para cá para você ver, deixa eu ver se vai dar certo. Eu tentei fazer uma animação no PowerPoint, vamos ver se vai dar certo aí, ó. Impossível. É isso que você tem que fazer, ó. Você tem que afastar essa palavra, essa sílaba in ali, ó. Aí fica como? É tão fácil, não é? Aquilo que é impossível, basta você afastar só uma sílaba. Aí acabou, fica lá possível. Afasta esse in da sua vida. Amém? O que é impossível hoje, Deus pode tornar possível amanhã. Amém? Diga-se, o impossível para os homens é possível para Deus. Aí o título que Deus pôs no meu coração é Mudando a forma de falar e enxergar a vida. Como que você tem enxergado a sua vida, os seus caminhos? Você é uma pessoa que só vê dificuldades, que só vê impossibilidades? Ou você é uma pessoa que consegue mudar a forma de enxergar? A Bíblia diz que tudo é possível ao que crer. Amém, pessoal? Então, Provérbios 23, versículo 7, vai dizer para nós o seguinte, ó. Provérbios 23, 7. Procura aí, eu quero que você leia na Bíblia. Se você não tiver com Bíblia, você pode ler conosco aqui nas telinhas. Provérbios 23, 7. Está escrito assim: porque como imaginou na sua alma, assim é. Eu quero só até o ponto e vírgula, porque ele vai falar de alguém que mandou você comer e beber, mas que na verdade era só aparência. Já viu aquela pessoa que fala assim, oh, come aí, não sei o quê, mas na verdade a pessoa, você vai e come um pouquinho a mais, a pessoa até acha ruim. Mas não é isso aqui a pregação. Então vai só até o ponto e vírgula, amém? Não, tem pessoa que ele está comendo uma coisa e fala assim, quer? Mas o coração está dizendo, não quer não, não queira. Tomara que não queira. Tomara. Então eu quero só até o ponto e vírgula. Vamos ler aí. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Do jeitinho que você imagina, as coisas serão. Da forma que você imagina, é assim que vai ser. Coloca a mão no coração, vamos fazer uma oração. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos ao Senhor. Nós clamamos ao Senhor nesta manhã e te pedimos, abra o nosso entendimento. Abra os olhos do nosso espírito. Faze-nos compreender a tua direção. Que esta instrução venha nos fazer crescer. Fala conosco, meu Pai. Nós queremos tomar posse das bênçãos do Senhor. Queremos ser mais que vencedores, em o nome de Jesus. Amém, queridos? Então, vou ler de novo. Porque como imaginou na sua alma, assim é. As coisas acontecem exatamente como nós imaginamos. A imaginação tem um papel muito importante na nossa vida. Ela é parte da nossa alma. Amém? Nós somos um ser trino. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e moramos no corpo. Eu fui visitar umas irmãs, foi sexta-feira, e eu falava sobre isso. O espírito é como se fosse ali o processador do celular, que é quem processa tudo, o celular real é ali o processador. Nós temos uma alma, que seria ali o HD, o cartão de memória, e temos um corpo, que é a carcaça. E eu até falava o seguinte para as irmãs, muitas pessoas valorizam muito a carcaça, o corpo, e esquecem do espírito e da alma. O seu espírito tem que estar bem. Está cheio de pessoas aí que são bonitas por fora, mas tristes por dentro, vazias, não é verdade? Amarguradas. Então você tem que estar bem em todas as áreas, tanto no corpo, é claro, do que adianta eu ter um espírito, né, jovem, um espírito animado, mas aí falta uma perna, falta um braço, ou eu sou cego, sou surdo. Então tem que estar bem em todas as áreas. Você tem que estar bem no corpo, mas tem que estar bem no espírito e bem na alma. Então a imaginação tem um papel muito importante na nossa vida. Ela é parte da nossa alma, a imaginação é parte. A mente é a voz da alma, já a consciência
é a voz do Espírito. Lembre-se, você é um espírito. É por isso que quando você vai fazer algo errado, acende uma luzinha aqui, dá um friozinho, parece que lá na consciência dói, não é? A voz do nosso espírito é a consciência. Mas a voz da nossa carne, da nossa alma, que a carne seria a alma, é a mente. Amém? E aí eu te levo mais. A mente é o conjunto de faculdades responsáveis pelos fenômenos mentais, que são sensação, pensamento, imaginação, memória e vontade. Então, na sua alma habita tudo isso. Na sua alma habita a sensação, o pensamento, a imaginação, a memória e a vontade. Amém, pessoal? O que mais, pastor? Desses, destacamos a memória, que fala do nosso passado, e a imaginação, que fala do nosso futuro. Então, duas coisas importantes. Memória remete ao nosso passado, ao que nos aconteceu, e imaginação remete ao futuro. Você manda na sua alma. O diabo pode até vir tentar colocar uns pensamentos na sua alma, mas é você quem decide se eles vão ficar ou não. Lá do meu passado, através da minha memória, lá do meu passado, eu posso trazer as experiências boas e as experiências ruins. O que é uma pessoa depressiva? É uma pessoa que se concentra só no passado. A pessoa ansiosa se concentra só no futuro. Pessoa ansiosa, será que eu vou ser mandado embora do emprego? Será que eu vou ter dinheiro para pagar aluguel? Será que eu vou conseguir pagar a prestação? A pessoa ansiosa, ela só pensa no futuro. A pessoa depressiva, ela só pensa no passado. Eu era, eu tinha, eu podia, eu fazia. Então, lá na minha memória, com certeza, todos nós aqui, no nosso passado, tivemos experiências boas e experiências ruins. Só que, infelizmente, algumas pessoas, por falta de sabedoria, quando elas olham para trás, elas só se concentram nas experiências ruins, na traição, na covardia, nas percas, nas quedas. E quando você se concentra só nas coisas ruins, você vai ficando triste, desanimado, amargurado, depressivo. E porque você vive concentrado nas coisas ruins que te aconteceram, você acha que o futuro vai ser tão ruim quanto o passado. Quem está entendendo? Só que você tem poder para mudar isso, é você quem manda. Se é de se concentrar nas coisas ruins, tenta se concentrar nas coisas boas. Lembra das pessoas que te ajudaram, das pessoas que foram gentis com você, das pessoas que fizeram bem para você, daquelas vitórias que você obteve. Quando você, olhando lá para o passado, se concentra nas coisas boas, quando você olha para o futuro através da imaginação, você começa a pensar o seguinte: bem, se eu venci lá, eu posso vencer. Se eu venci lá, eu posso vencer lá na frente também. Foi isso que Davi fez. Quando Davi olhou para o passado, ele não foi lá nas lembranças, na sua memória, de quando os irmãos batiam nele, de quando os irmãos ficavam em casa só sem fazer nada, e Davi sozinho lá no rebanho cuidando das ovelhas. Ele não se concentrou nas coisas ruins, na parte ruim da sua vida. Davi, quando ele viu o gigante lá na frente, ele olhou para trás e lembrou: calma aí, um dia eu lutei contra um leão e eu venci. Um dia eu lutei contra um urso e eu venci. O urso queria roubar a ovelha, eu tomei a ovelha da boca dele. Se eu venci o leão, se eu venci o urso, eu posso vencer esse gigante também. Você entende que ele foi lá nas suas memórias e procurou as vitórias para inspirá-lo a ir lutar no seu futuro? Quem está entendendo? Mas o que a maioria das pessoas fazem? Elas voltam lá no passado e vão só nas coisas ruins.
Mas uma vez eu tentei montar um comércio e eu fali. Eu não vou montar de novo não, porque vai que eu tento outra vez e dá tudo errado de novo. Ah, eu casei uma vez e meu marido me batia. Vai que eu caso de novo e esse outro me bate também. Mas você vai casar com a mesma pessoa? Quem está entendendo? Então, dessas faculdades da nossa mente, eu quero tratar da imaginação. Nós destacamos aqui a memória, que fala do nosso passado, e a imaginação, que fala do nosso futuro. Para você trabalhar o seu futuro, você tem que saber trabalhar também o seu passado. Amém, pessoal? O Paulo disse assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Quando ele diz esquecendo-me, com certeza é das coisas ruins, das experiências ruins. Então, repito, todos nós aqui, com certeza, tivemos experiências ruins, mas também experiências boas. Amém, pessoal? E você escolhe onde você vai se focar. A imaginação tem o poder de nos guiar ao futuro, onde podemos e devemos decidir quais ideias e sonhos iremos cultivar. Sabe o que é bom no futuro? Qual é a parte boa do futuro? É que ele ainda não aconteceu. Você ainda pode escrever o seu futuro. O passado não há mais como mudar. Tem como chorar o leite derramado? Águas passadas não movem moinhos. Mas o futuro não, filho. Eu ainda posso decidir o que eu quero almoçar amanhã. É ou não é? Uma vaca atolada, costela de boi com batata. Eita glória. Hein? Hein? Quem gosta aí, diga amém. Ainda posso decidir o futuro, que roupa eu vou comprar, que faculdade eu vou fazer, em que empresa eu quero trabalhar. Os solteiros ainda dá para decidir com quem eu vou casar. Quem já está casado, aguenta aí o negócio, carrega a sua cruz. Quem já casou não dá mais. Amém? O bom do futuro é que ele ainda não está escrito. Não, pastor, está tudo predestinado. Isso é mentira. O nosso futuro a Deus pertence, você pode decidir o seu futuro. Então a imaginação tem o poder de nos guiar ao futuro, onde podemos e devemos decidir quais ideias e sonhos iremos cultivar. Aquilo no qual passamos o dia a meditar serão as sementes para a nossa colheita futura. Amém? Ou colheita no futuro, perdão. Você passa o dia pensando em quê? Em coisas boas ou coisas ruins? Em vitórias ou fracassos? Aquilo que eu me concentro, aquilo se torna sementes que vão criar o meu futuro. Se eu passo o dia pensando numa viagem, pensando em viajar, com certeza a minha força será direcionada para uma viagem. Se eu passo o tempo todo pensando em estudar, pensando, quando eu estudava, se eu voltar a estudar, daqui a pouquinho minhas forças serão direcionadas para isso. Amém, pessoal? Amém. Que mais, pastor? Enquanto uns permitem que sua mente seja ocupada o tempo todo por pensamentos negativos, de fracasso e de derrota, outros conseguem se moldar a enxergar também a solução. Então, sou eu quem decido. Eu não posso impedir um passarinho de pousar na minha cabeça. Se ele quiser pousar, ele vem aqui e pousa. Mas eu posso impedir de fazer um ninho. Não entendi. Eu não posso impedir Satanás de colocar pensamentos na minha cabeça. Se ele coloca, coloca. Quem lembra do desenho animado que tinha no ombro das pessoas, do desenho lá, o anjinho e o diabinho? Quem lembra no Pernalonga, no Pica-Pau, no Tom e Jerry? Tinha o anjinho e o diabinho. O anjinho falava, não faça isso, é errado. Aí o diabinho falava, vai fazer. Essas duas vozes estão na sua cabeça o tempo inteiro. Uma dizendo assim, pega uma corda, amarra aí,
tira a sua vida, não tem mais jeito. É o diabo. E a outra voz diz: não, calma, Deus vai te ajudar, você vai vencer, você vai conseguir. Você escolhe que voz você vai ouvir, a qual delas você vai dar vazão. Quem está entendendo? É você quem decide. Então, eu vou voltar aqui no comentário. Enquanto uns permitem que sua mente seja ocupada o tempo todo por pensamentos negativos, de fracasso e de derrota, outros conseguem se moldar a enxergar também a solução, a pensar diferente. Não, com certeza tem uma solução para isso. Eu vou dobrar os meus joelhos, eu vou orar, eu vou falar com Deus, eu não aceito esse pensamento de fracasso, eu não aceito essa voz que está dizendo que eu não vou vencer, que está dizendo que não vai dar certo, que está dizendo que é melhor acabar com tudo. Eu não aceito, eu vou orar a Deus. Você pode mudar os pensamentos que estão na sua cabeça. Diga glória a Deus. Quanto mais você pensa em problemas, mais deles você terá. É a maior verdade. Quanto mais você pensa em coisa ruim, mais coisas ruins lhe acontecerão. Vira ao lado da fita, né? Quem tem aí, acho que mais de 30 anos vai saber o que é uma fita, não é? Quem lembra da fita aí? Muda ao lado. Ou então pega a caneta e fica girando até chegar no ponto que você quer. Vira o disco aí, não é? Já está até arranhada, a irmã falou, é verdade. Quanto mais você pensa em problemas, mais deles você terá. Isso é uma verdade, irmãos. Como imaginou na sua alma, assim é. O que está dentro da sua alma? Dá uma olhadinha para o irmão aí, vê se você tem o dom da telepatia assim, se você consegue captar a mente dele, duvido. É só Deus, amém? Só Deus é onisciente. Não, pastor, uma vez eu fui lá num vidente, ele captou meus pensamentos. Que mentira dos infernos. Vou ler com você aqui, ó. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Aquilo que você passa o dia pensando, imaginando, vai acontecer. Então, se são coisas ruins, essas coisas ruins virão. Se concentre-se nas coisas boas. Concentre-se no lado bom. Eu tenho certeza que na sua vida, assim como na minha, não tem só coisas ruins, não, tem coisas boas também. Dá para pensar em coisas boas, amém? Vamos mais um pouquinho? Se você ocupa a sua mente pensando em doenças, mais das doenças você terá. Mas se ao contrário, você muda o pensamento e se foca na saúde, em pouco tempo a doença desaparecerá. Não é eu que falo isso, é a medicina. Os médicos dizem que os pacientes positivos, otimistas, alegres, eles se curam mais rápido. O que é isso? A doença, ela não consegue permanecer num coração alegre, num coração otimista, para frente, positivo. Mas aquelas pessoas, pode ver, a pessoa começa, como eu disse, a se concentrar no passado, nas dores, nas perdas, aí ela vai ficando desanimada, depressiva, triste, magoada, daqui a pouco começa um monte de doença, não é? Esses sentimentos negativos são a terra perfeita para o diabo plantar ali os males dele. Nós podemos mudar, diga glória a Deus. Então, se ao contrário, você muda o pensamento e se foca na saúde, começa a pensar em saúde, começa a fazer uma caminhada. Se é de gastar dinheiro com exame, com remédio, paga uma academia para você ver. Daqui uns dias a sua saúde está legalzinha. Nós temos um exemplo aqui em casa, o missionário. O missionário tem 74 anos, tem a saúde melhor do que muitos de nós. Eu não sei hoje, mas até uns 4, 5 anos atrás, quando o missionário vinha para Belo Horizonte, ele dava uma volta na Lagoa da Pampulha correndo. Eu nunca nem me atrevi a ir. Nenhum dos pastores conseguia, só tinha um que era o Gilmar, mas mesmo assim, né, lutava para permanecer no pique dele.
Irmãos, quem já deu a volta na Lagoa da Pampulha? O senhor já deu? De bicicleta? Ah, tá. Correndo. Olhei para o irmão aqui, eu falei, senhor, correndo? Que isso, hein? Irmão, de carro eu achei longe. 18 quilômetros? Deus que me livre. De carro eu já acho grande a volta. Vocês dão de bicicleta. Eu olhei para o irmão, eu falei, esses irmãos aí estão enganando a gente, né? O missionário dava correndo, gente. Mas por quê? Porque ele é uma pessoa focada só em coisas boas. Uma vez eu ouvindo ele uma pregação dele, ele falou, pessoal, sabe por que você não ouve meu nome aí no noticiário? Ele falou, eu não tenho tempo para pecar não, eu não dou tempo para o diabo não, eu vivo ocupado com as coisas de Deus. O diabo não acha brecha não, e é verdade. Amém, queridos? Agora, Provérbios 10, 24. Provérbios 10, versículo 24. Em nome de Jesus. Está escrito assim, ó. Aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevirá. Olha que interessante, ó. Olha como a imaginação tem poder. O que o perverso fica temendo, vem sobre a vida dele. Então, o que está na minha mente vai acontecer, ó. Mas o anelo, que significa desejo, o anelo, o desejo dos justos, Deus vai cumprir aquilo que eu desejo. É uma das faculdades da mente, que é a vontade junto com o desejo. Aquilo que eu desejo, Deus vai me dar. A Bíblia diz, agrada-te do Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Ele disse, aquilo que o perverso teme, olha como a mente tem tudo a ver com a nossa vida. O que o perverso tem medo, vai vir sobre ele. E o que o justo deseja, vai vir sobre ele. Então, se é de eu ficar pensando o dia inteiro em coisas ruins, eu vou mudar a minha mente. Eu vou pensar em coisas boas. Se é de eu pensar na miséria, eu vou pensar na prosperidade. Eu já falei aqui uma vez. Como que você imagina a sua vida lá pelos 70 e 80 anos? Você quer apostar como tem gente que se imagina assim? Ah, pastor, eu me imagino com câncer. Amarrando aí. Eu me imagino numa cadeira de rodas, usando fraldas, meus filhos tendo que me trocar. Você acha que não tem gente assim, não? Sabe como é que eu me imagino assim com os 80 anos, se Deus me der graça? Primeiro em cima do altar pregando a palavra, que é a coisa que eu mais amo na minha vida. Depois passeando, eu e a Francisca. Os meninos já tudo criado, cada um já cuidando da sua vida, é ou não é? Que eu estava falando para a Francisca, Francisca, quando nós tiver 60 anos, é que o Richard tem 20. Ainda vai estar morando com a gente, provavelmente, né? Mas aí quando eu tiver com 70, ele também já vai estar casado, o David já vai ser pai, eu já vou ser avô, não vou cuidar de filho de ninguém. E eu e a Francisca vamos passear, é ou não é? Conhecer Israel, eu já conheço, ela ainda não. Conhecer a Grécia. Tem gente que fica assim, eu vou conhecer os hospitais de BH. Eu vou conhecer todos os hospitais de BH. Tem irmão que já conhece tudinho. É um lugar bom para passear? Para dormir? Se é de você ir dormir no hospital, vai dormir no hotel, é ou não é? Passeando. Ô, amados, é mudar a forma de pensar. Amém, queridos? Aquilo que teme o perverso, a pessoa má, isso lhe sobrevém. Mas o anelo dos justos, o desejo, Deus o cumpre. Então significa que aquilo que eu cultivo, seja o medo, seja coisas ruins ou coisas boas, virão. Então, meu irmão, vamos mudar a fita aí, velho. Se é de ficar pensando em coisa ruim, vamos pensar em coisa boa. Vamos nos focar nas coisas boas da vida. Se você começa a pensar em dificuldades, você atrairá as dificuldades para a sua vida. Foi isso que nós acabamos de ler. Foi isso que nós lemos. Sabendo disso, Deus imprimiu na mente de José um sonho,
acerca do futuro que o Senhor tinha preparado para a vida dele. Quem lembra da história de José? Lá no deserto, cuidando de ovelha, naquele sol quente, Deus deu um sonho para ele, que ele iria governar entre os irmãos, e José creu no sonho. Talvez Deus já te deu sonhos, mas você pegou esses sonhos e botou numa gaveta. Você já aposentou os sonhos. Ressuscita os sonhos, pega de volta. O sonho é Deus mostrando para você o que Ele quer fazer na sua vida. Deus colocou o sonho na mente de José, no coração de José, e o José vivia pensando no sonho. Ele pensava tanto nos sonhos, que foram 2, que os irmãos chamavam ele de quê? Sonhador. Olha ali, lá vai o sonhador mó. É melhor ser um sonhador de coisas boas do que uma pessoa que vive só falando e pensando em coisas ruins. Deus também fez Abraão, ou Abrão ainda na época, olhar para as estrelas, para ter em sua mente uma ideia da quantidade de filhos que o Senhor iria dar a ele. O Abrão só vivia choramingando, apesar de Deus já ter dado a promessa. Mesmo tendo recebido a promessa, o Abraão vivia choramingando. Oh, Senhor, o que vai ser de mim? O Senhor não tem me dado filhos. O meu herdeiro vai ser o meu mordomo, Damasceno Eliezer. Aí eu imagino Deus meio irritado. Abraão, sai para fora da tua casa. Vem aqui fora. Olha para o céu. Você está vendo as estrelas? Estou sim, Senhor. Tenta contá-las. Não consigo. Assim será a tua descendência. Deus teve que imprimir na mente dele a imagem da quantidade de filhos que Deus queria dar. Você está pensando num filho? Você está pensando em ter um filho? Eu quero te dar uma multidão, rapaz. Por isso você tem que trabalhar a sua mente. Fala para a pessoa assim, olha para cima. Levanta a cabeça. Eu estava lendo um estudo que o melhor esporte para você levar uma pessoa que tem depressão a praticar é o vôlei, porque ela tem que olhar para cima. Toda pessoa com depressão, se ela for jogar vôlei, a depressão vai embora, porque ela olha para cima. Você já notou como é que anda uma pessoa derrotada? Uma pessoa depressiva, desanimada? Olha para o chão. A pessoa anda assim, olhando para o chão. Tem coisa boa no chão? Coisa mais difícil que tem é achar dinheiro, não é? Eu nunca achei, eu só perco. Está amarrado, a partir de hoje eu vou achar, não vou mais perder. Como é que anda uma pessoa? Você já viu uma pessoa rica andando na rua, no shopping? Ele estufa o peito, não é assim que o rico faz? Uma pessoa confiante, um doutor, uma pessoa estudada, ele anda até assim, não é? Ele olha os outros assim, porque a autoestima dele é forte. Ah, pastor, isso é soberba? Pode ser. Isso é presunção? Pode ser. Mas você tem que olhar para cima. Você tem que se ver como alguém capaz. Você tem que se enxergar um vencedor. Bate no peito e diz, se Deus é por mim, quem será contra mim? Fala para o irmão, diga, se Deus é por você, quem será por você? Contra você, né? Então Deus, Ele fez Abraão olhar para as estrelas, porque o Abraão vivia de cabeça baixa reclamando, eu não tenho filho, eu não tenho emprego, eu não tenho saúde, eu não tenho uma costelinha para eu abraçar de noite, não é? Deus falou, olha para as estrelas, para você ter uma ideia do tanto que eu quero te dar. E aquilo ficou na cabeça de Abraão o tempo todo. Aquilo ficou na cabeça dele. Lê comigo aqui nas telinhas, Romanos 4,17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus. Lê o restante comigo. O qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Deus chama as coisas que ainda não são como se já fossem. Sabe qual é o nome disso? Fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam.
Deus orientou Jacó, presta atenção nisso daqui, ó. Deus orientou Jacó a cortar varas de álamo e fazer nelas listras e cortes na casca, dando uma aparência salpicada e malhada, para que ele pudesse ter em sua mente, constantemente, a imagem das ovelhas nascendo, listradas, salpicadas e malhadas. Quem já leu essa história na Bíblia? O sogro de Jacó já tinha passado a perna nele várias vezes. A Bíblia diz que mudou o salário dele 10 vezes. E o Jacó tinha agora 40 anos, a única coisa que ele tinha era 2 esposas, 2 concubinas e uma reca de menino lá, acho que já tinha 11. Mas não tinha prosperidade nenhuma. Porque a prosperidade é necessária, é ou não é? Pô, do que adianta você ter saúde, mas não ter comida? Do que adianta você ter uma família abençoada e não ter uma casa para morar? A prosperidade é essencial. E aí o Jacó chegou para o sogro dele e falou assim: ô sogrão, chega aí. Pô, estou servindo o senhor há tantos anos, o senhor ficou rico desde que eu cheguei aqui, em outras palavras, e eu não saio do lugar. Quando que eu hei de trabalhar também por mim? É só o senhor que está prosperando. Aí o Labão viu que ele era um bom funcionário. Quando o funcionário é bom, ele pode pedir o aumento, o patrão dá, é ou não é? E aí o Labão falou assim: determina o teu salário que eu te pagarei. Ele falou: o meu salário vai ser o seguinte: a partir de hoje, o senhor não me dá mais dinheiro. O Labão já se alegrou. A partir de hoje, o senhor vai tirar todas, pode tirar todas, as ovelhas malhadas, salpicadas do rebanho, listradas, malhadas e salpicadas. Tira todas, leva embora. Deixa comigo só as brancas. Olha como ele é justo. Olha como ele é justo. Quem anda com Deus não precisa passar a perna em ninguém. Não precisa dar o jeitinho brasileiro, não. Quem anda com Deus é justo. Ele falou: deixa comigo só as brancas. Só as brancas. E a partir de hoje, só com as brancas, o meu salário será as salpicadas, malhadas e listradas. O Labão ficou feliz demais. O Labão estava dando pulo de alegria. Por quê? Porque um rebanho de ovelhas brancas é quase impossível. É difícil, não é impossível, mas é difícil dar ovelhas salpicadas, malhadas e listradas. Porque dependendo ali do gene ali é que vai nascendo. Só que quando você tem a bênção de Deus, irmão, pode tirar você da gerência e pôr lá na limpeza, você cresce de novo. Porque a bênção é que faz a diferença. Aí o Jacó agora, obedecendo a Deus, ele está aqui com um rebanho só de ovelhas brancas. E ele falou: agora, Senhor, qual é o próximo passo? Deus falou: vai lá, corte varas de álamo, muitas varas, e faça cortes e riscas na casca das varas, deixando listradas, umas malhadas, salpicadas. E quando as ovelhas vierem beber água ali na beira do poço, do tanque, do açude, você vai colocar as varas, e quando as ovelhas, geralmente elas se reproduziam ali, elas vão olhar para as varas e elas nascerão listradas, salpicadas e malhadas. Irmão, quando Deus dá a direção, o negócio é forte. Quando Deus te dá a direção, por isso que nós estamos pregando aqui, nós estamos num propósito que eu estou falando, que é sobre buscar a revelação de Deus, o plano de Deus, a direção de Deus. Irmãos, o rebanho era branco, mas quando Jacó colocava as varas listradas, salpicadas ali, riscadinhas, o rebanho começou a produzir tudo salpicado, malhado e listrado. Aí o Labão ficou doido: mas como é isso? Como que pode um rebanho branco dar ovelhas salpicadas, malhadas e listradas? Quando Deus manda, acontece. Acontece ou não acontece? Quando Deus manda, a coisa dá certo. E a Bíblia diz que em pouco tempo, Jacó tinha um rebanho maior do que o rebanho de Labão, sem roubar uma ovelha, porque o trato foi feito. As que nascerem malhadas, listradas e salpicadas serão o meu salário. E ele obedeceu a Deus. Você tem que fazer o que Deus manda. Você tem que seguir o plano de Deus. Amém, queridos? Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Calma que eu já estou chegando na metade, tá?
Mas como está escrito, diga, lê comigo aqui, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou. Para quem? Olha para o irmão que está do lado, vê se tem cara de quem ama a Deus, dá uma olhadinha aí. Será que essa pessoa ama a Deus? Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Como é que Deus sabe se nós o amamos? Se nós guardamos ou não os seus mandamentos. Quem está entendendo, diga amém. Aquilo que o teu olho ainda não viu. O que você ainda não viu que você gostaria de ver? Eu gostaria de ver o meu filho aqui na igreja, o meu marido comigo aqui na igreja. Eu gostaria de ver a minha casa própria. Eu gostaria de ver o meu carro novo. Aquilo que o seu olho ainda não viu. Você ainda não viu. Você ainda nem desejou, ainda não... Calma aí, o ouvido não ouviu aquela boa notícia. O pessoal ligando lá do escritório do advogado, dizendo, a causa foi ganha, é sua. Ou o patrão ligando, vem pegar o seu acerto, eu vou te pagar tudo, não vou reter os 40, tal. Aquilo que o seu ouvido ainda não ouviu, aquele pedido de desculpa, aquela verdade, sei lá. O marido chegando, meu bem, me perdoa, quero ir agora eu vou mudar com você. Aquilo que o seu olho ainda não viu, que o seu ouvido ainda não ouviu, que não subiu ao coração, quer dizer que você ainda nem desejou. Tem coisas que Deus tem preparado para você e para mim, que nós ainda nem desejamos. Você ainda nem sonhou ainda nem desejou, mas Deus já tem preparado para você. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou para quem? Fala para a pessoa lá, diga, ame a Deus. Ame a Deus. Deus está trabalhando, nunca se viu um Deus que trabalha por aqueles que nele confiam. O milagre de Deus sempre começa onde? Na nossa mente. Primeiro precisamos vê-lo pela fé, claro, para depois então recebermos. O milagre começa na mente, não entendi, pastor. Todo grande feito da humanidade primeiro nasceu na mente de alguém. Tudo que você vê por aí, a cadeira nasceu na mente de alguém, não foi assim? Alguém teve uma ideia para criar uma cadeira, para criar a lâmpada. Thomas Edison lá tentou 1000 vezes, olha que cara perseverante. Todo grande feito primeiro nasceu na mente, então eu não posso deixar minha mente ficar cheia de coisas ruins, eu tenho que encher minha mente com coisas boas, amém, pessoal? E aí eu aprendo mais. André, assim como os outros discípulos, viu apenas os 5 pães e os 2 peixes. Mas Jesus, olhando para o Pai, viu milhares de pães e peixes e toda a multidão sendo saciada. Você consegue entender isso? A Bíblia diz que Jesus falou, saiam no meio do povo, vê quem tem comida aí. Aí o André voltou e disse, Senhor, eu encontrei um rapazinho, um menino, que tem aqui 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Você vê, ele traz a solução, ele traz a ideia, aí antes de Jesus abrir a boca, ele mesmo se derrota. Mas eu acho que não dá para tanta gente. Por quê? Porque ele só enxergou os 5 pães e os 2 peixes. Só que quando Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes e levanta aos céus, Jesus está vendo milhares de pães, milhares de peixes. Ele está enxergando uma multidão sendo alimentada. O povo na casa de Jairo viu a menina morta, mas Jesus viu a menina viva. Vocês conseguem ver a diferença? Jesus disse, por que vocês estão chorando? Por que vocês estão alvoroçados? A menina não está morta, ela está dormindo. Por quê? Porque na fé dele, ele viu a menina viva. Como é que está a sua fé? Você está enxergando o quê? Pastor, não tem mais jeito. Já foi, já era, não dá mais. Para você, para Deus não. Foi isso que Jesus disse ao pai do jovem lunático. Se tu podes crer, tudo é possível que crê. O milagre primeiro vai nascer na sua mente. Primeiro você vai enxergar com os olhos da fé, primeiro você vai crer e depois Deus vai fazer o milagre. Hebreus 11:1 diz, calma, agora chegou na metade. Ora, a fé é a certeza
certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Você quer saber como é que eu vejo a fé? A fé é igual você ir no banco, no caixa eletrônico. Você vai ver se o seu pagamento caiu, aqueles 10 mil reais, diga amém. Amém. Aí você vai lá no banco, você passa o cartão lá no caixa, você viu o dinheiro? Você viu o dinheiro? Mas apareceu uns númerozinhos lá, 10 mil reais, diga amém. Amém. É interessante que você crê naquilo. Você não viu o dinheiro, você não tocou no dinheiro, mas você vê lá um número e você crê. Por que você olha para a Bíblia e você não crê? Nós deveríamos crer na palavra de Deus que está na Bíblia, tanto quanto nós cremos no caixa eletrônico mostrando os números. Está dando para entender? É assim que eu imagino a fé. Eu olho para aqueles números e eu creio que os 10 mil está lá, diga glória a Deus. Aí a pessoa olha para a Bíblia e diz assim, verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas doenças e enfermidades. A pessoa não crê. Ela ainda crê que está doente ainda. Fé é quando o Espírito Santo o esvazia sobrenaturalmente de toda dúvida e o enche de certeza para que naquele momento você não consiga duvidar. Você sabe que existe o dom da fé. O dom da fé, está todo mundo duvidando, você não duvida. Você fica firme, não, já deu certo. Vai morrer não. Esse câncer aí é só para Deus mostrar a glória dele nele. Vai morrer não. A fé está lá, sabe aquela certeza? Está todo mundo temeroso, duvidando, e você está firme, confiando. Isso é fé. A fé não deixa você retroceder em face de uma provação, como foi no caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando tiveram que optar por adorar a imagem de Nabucodonosor ou serem lançados na fornalha. Você conhece a história, não preciso falar. Eles falaram assim, fique sabendo, ó rei, que se o nosso Deus nos livrar da fornalha de fogo, Ele é Deus. E se não nos livrar, Ele continuará sendo Deus. Sabe o que ele está dizendo? Se Deus der o emprego, eu vou louvar. E se não der, vou continuar louvando. Se Deus me curar, eu vou adorá-lo. E se não curar, vou continuar adorando. Pode me jogar na fornalha, isso é fé, hein? Pode nos jogar na fornalha de fogo, pode nos jogar. Se Deus nos livrar, amém. Se nos livrar, amém também. Se não nos livrar, amém também, porque nós já somos salvos, diga glória a Deus. Isso é fé, amados. Quanto mais você diz, não posso, não dá, não consigo, é isso que acontecerá na sua vida. Ao invés de dizer não posso, diga eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ao invés de dizer que não dá, diga vai dar tudo certo. Ao invés de dizer não consigo, diga eu consigo. Amém, pessoal? Jesus confiava no poder de Deus e cria que as palavras que saíam da sua boca não voltariam para ele vazias. É Isaías 55:11. Diz que a minha palavra não voltará vazia. Amém, pessoal? Amém. Eu já estou encerrando. Provérbios 6, versículo 2 diz: enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Olha o que Provérbios está dizendo, que as palavras da minha boca, elas me deixam presos. Você vê que o povo de antigamente, eles faziam negócio na base da palavra, uma palavra era o suficiente. Hoje não, tem que assinar, reconhecer firme em cartório, tem que ter testemunha, senão o negócio não vai. Só que a palavra tem poder. Enredaste-te com as palavras da tua boca, aquilo que você falou vai acontecer, te prendeu. Prendeste-te com as palavras da tua boca. Diga glória a Deus. Olha lá, ó, aquilo que é impossível, você vai fazer igual o bonequinho ali, ó, você vai afastar o in, vai ficar possível. Diga glória a Deus. Vamos fazer a nossa oração?